Bom dia. Hoje eu queria falar um pouco sobre boas notícias. Nesses tempos difíceis a gente anda precisando de ouvir boas notícias, não é verdade? A gente liga a televisão e a primeira coisa que a gente escuta: morreu tantos. Aconteceu isso, o marido picou e matou a mulher, picou ela viva e aquele negócio, né? Pôs fogo e essa coisa ruim, só notícia ruim. Como a má notícia gosta de ser divulgada, não é verdade? No Hospital Sírio-Libanês, São Paulo, os médicos estão fazendo um tratamento lá com anticoagulante que tem sido muito eficaz contra esse vírus. Mas a gente quase não vê isso na mídia, né? Sabe por quê? Porque o que é boa notícia para um não é boa notícia para outros, não é verdade? Tem muita gente ganhando dinheiro em cima disso, dessa pandemia. Tem muita gente com um poder mais forte. Tem muita gente se sentindo poderoso, ganhando dinheiro, tendo ibope. Sempre foi assim, sempre vai ser. Mas as boas notícias que libertam, que te traz paz e alegria, essas quase ninguém vai divulgar. Hoje eu quero falar de uma boa notícia muito maior do que nós pensamos. Quero falar hoje de uma boa notícia que para uns é boa e para outros não. Eu quero falar de boas novas. Quero falar do Evangelho, palavra grega que significa boas notícias. Quero estar lendo aqui em Lucas, capítulo 2, a partir do versos 9, que diz: E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O anjo veio trazer a notícia a alguns homens que estavam pastoreando ovelhas, a boa notícia de que Cristo, o Salvador, nasceu. Para aqueles que esperavam o Salvador, a notícia boa chegou. Mas para aqueles reis dominadores, aqueles que eram importantes, era uma má notícia. Aí nós conhecemos a história que perseguiram o menino Jesus por todos os lugares, tentaram matá-lo, tentaram matar a Cristo sua vida toda, porque ele em si é uma boa notícia. Tentaram matar Cristo a sua vida toda e mataram o seu corpo e mataram ele, mas não podiam matá-lo e ele ressuscitou. Ele se entregou, deixou ser morto e ele ressuscitou. E até hoje tentam matar a Jesus Cristo. Tentam matar Jesus Cristo no dia do seu nascimento, colocando o Papai Noel no lugar dele. Tentam matar Jesus Cristo na Páscoa, colocando um coelhinho e ovos de chocolate no lugar dele. O problema é que Cristo, ele não nasceu de si mesmo, ele é eterno. E se ele é eterno, logo é imortal. Ninguém pode matar a Cristo, ninguém pode destruir a boa notícia, ninguém pode destruí-lo. Ele é indestrutível. E ele é a verdade. Ele é a verdade. Ele é uma boa notícia para todos aqueles que sabem as suas condições. Que condição, Leonardo? Ele é uma boa notícia para aquele que quer mudar de vida. Ele é a boa notícia para aquele que quer abandonar os pecados e estar em comunhão com Deus. Porém, ele é uma má notícia para aqueles que não querem comunhão com Deus. Porque ele denuncia os pecados também daqueles que não querem abandonar os seus pecados. Ele confronta os pecadores. Então, para aqueles que querem paz com Deus, Jesus é uma boa notícia. Ele é a solução. Ele é a solução para os nossos pecados. Nós, pecadores, que pecamos e sabemos que precisamos de perdão e de misericórdia. Nós que não amamos o pecado, mas odiamos o pecado e queremos mudar de vida, queremos sair dessa situação. Jesus é a solução.
Ele é o Salvador. Porém, para aqueles que querem permanecer no erro, no pecado e na inimizade contra Deus, Jesus é uma má notícia. Eles olham e veem que haverá condenação. Veem que não pode destruir a Cristo. Não podem destruir a Deus. Vamos ver aqui em Mateus capítulo 1, o que é essa boa notícia, que muitas vezes as pessoas não entendem. Capítulo 1, verso 21, para que Jesus Cristo veio? Diz o seguinte: ela dará à luz a um filho, e lhes porá o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus é uma boa notícia para você, pecador, que se sente longe de Deus, que se sente indigno de chegar perto de Deus por causa dos seus pecados. A boa notícia é que Jesus pagou pelos seus pecados. Ele pagou com o preço de sangue. Você sabe muito bem como está em Romanos, o salário do pecado é a morte. O preço do pecado é a morte. Por um único pecado, Adão morreu. Foi separado de Deus. A palavra morte ali no hebraico é separação. O homem foi separado de Deus. Mas Jesus Cristo pagou o preço do nosso pecado, que são muitos, para nos reaproximar de Deus. Que notícia maravilhosa, irmãos. Que notícia maravilhosa podemos nos reaproximar do Criador, nos reaproximar de Deus. O melhor de todas as notícias que podemos ter é saber que através de Jesus Cristo, todos aqueles que amam a Deus agora podem voltar para Deus, porque o preço do pecado foi pago por Jesus na cruz. Ele nasceu, viveu como homem, se humilhou e passou por todas as dificuldades que todos nós passamos. Ele compreende cada situação que vivemos, cada sentimento que temos. Ele compreende porque ele foi como um de nós. Porém, sem pecado, ele não pecou. Diferente de nós que pecamos desde o dia do nosso nascimento. E para você, para mim, para nós que odiamos o pecado, ele é a solução. Para nós que queremos abandonar o pecado, que lutamos contra o pecado, que queremos ter comunhão com Deus, Jesus é o nosso mediador. Ele é a solução. Ele é aquele que nos ajuda em todas as nossas fraquezas, sabe? Porém, para aquele que quer viver no pecado, ele é uma má notícia. Muita gente confunde, acha que Jesus veio para fazer com que nós pudéssemos pecar. E nós sabemos que não é bem assim. Sabemos que não é bem assim. Pessoas que pensam assim, eles estão zombando de Deus. Pessoas que vivem desta maneira, elas zombam do Senhor Jesus. Veja que está aqui em Romanos capítulo 3. Vê se eu encontro aqui rapidinho. Veja o que diz em Romanos 3:8. E por que não dizemos, como alguns caluniantes, que afirmam, vamos fazer mal e pratiquemos males para que não venhas bem. Vamos fazer o que é errado, Deus é bom, Deus perdoa. Ah, Deus é bom. Já viu muita gente falar isso? Ah, vou fazer isso. Deus é bom, né? Deus perdoa. Irmão, você está pecando consciente. Consciente. A Bíblia diz aqui em Romanos 8, sabe o quê? Que a condenação desse é justa. Tem muita gente, amados, achando que pode pecar por causa de Cristo. Muita gente achando que pode fazer o que quer por causa de Cristo. Irmão, você está num caminho que não é a vontade de Deus. Jesus morreu pelos nossos pecados, mas aquele que sabe que é pecador e que luta contra o pecado, não é aquele, Deus é bom, ele perdoa. Deus perdoa, irmão. Deus perdoa, meu amigo, minha amiga. Perdoa aquele que quer abandonar o pecado. Deus perdoa aquele que se arrepende do pecado. A boa notícia é que há perdão para aquele que se arrepende. Não para aquele que quer praticar o pecado e ter Jesus Cristo como seu apoiador. Jesus não apoia o pecado. A Bíblia diz que a condenação desse é justa. Ele pisa no Filho de Deus, ele zomba de Cristo. Ele acha que Cristo vai encobertar as transgressões conscientes. Não, Deus perdoa os nossos pecados, amados, que pecamos por erro, sem querer.
Às vezes pecamos de surpresa e vemos que estamos cometendo um pecado e nos arrependemos. Esse que se arrepende há perdão. Mas aquele que quer praticar o pecado e ainda falar assim, ô Jesus, o Senhor é responsável por isso. Aí para ele não é um evangelho, não é uma boa notícia, pois vai ser condenado. Pois não tem ódio do pecado, não tem repúdio do pecado, muito pelo contrário, ama o pecado. Jesus não veio para isso, ele veio para trazer salvação para aquele que peca por erro. Aquele que já pecou a vida inteira e agora está reconhecendo que é um pecador. Há perdão, há salvação. Jesus Cristo veio para nós, para você que não quer mais praticar o pecado. Vamos ter uma luta contra o pecado durante a nossa vida. Mas mesmo assim vamos pecar, irmãos. Mas a diferença está no pecado premeditado, naquele que você premedita, naquele que você peca consciente, livremente, sabendo que é pecado e mesmo assim peca com a desculpa, Deus é bom, Deus perdoa. E aquele que realmente pecou por um acidente. Pecou por erro, vacilou, perdeu a paciência, cochilou, sei lá, deu uma bobeira, pecou. Deus perdoa sim, irmãos, você Deus perdoa. Mas há aqueles que se apoiam em Cristo para pecar. Cuidado. Sabe? Há uma grande diferença na oração do publicano e do fariseu. O fariseu se achava santo demais e apoiava-se no seu conhecimento, no seu entendimento das coisas da religião. E era orgulhoso demais para se humilhar, enquanto o publicano sabia, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus disse que o publicano foi embora para casa justificado. A oração desse foi atendida, mas o fariseu, o doutor da lei, não teve sua oração atendida. Temos que tomar cuidado, irmãos. Tomarmos muito cuidado para que não venhamos cair nessa armadilha. Sabe? Temos que ter paz com Deus. Temos que ter paz com o Senhor Jesus. Veja o que diz Romanos 6. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, que para o pecado morremos? Romanos 6, 1 e 2. Temos que vigiar. Temos que nos arrepender e lutar contra o pecado. Para esses que se humilham, que buscam a Deus, que querem abandonar o seu pecado, o Espírito Santo está aí. Jesus está aí. E é boa notícia. Há salvação. Pecamos sim, porque somos da natureza pecaminosa. Mas Jesus nos ajuda, intercede, fortalece, nos dá força e graça. Eu sei que é assim que funciona. Por meio de Jesus Cristo, temos paz com Deus, diz a palavra do Senhor. Essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia para você que está angustiado, que pensa que não há solução para a sua vida. Há Jesus Cristo. Para você que busca perdão, transformação, busca uma nova vida, uma comunhão com Deus, há solução, Jesus Cristo. Pode orar, pode pedir, pode clamar. O Espírito Santo vai se manifestar na sua vida. Deus vai te dar paz. Você vai sentir a paz que excede todo o entendimento. Porque Deus perdoa aqueles que estão realmente arrependidos. Aqueles que realmente se arrependem dos seus pecados. Que sabem as suas condições de pecador e que precisam da misericórdia de Deus. Porém, aos soberbos e aos altivos, amados, a notícia não é boa. Mas aos humildes e contritos de coração, a notícia é excelente. Pensemos nisso, vamos refletir nisso, vamos espalhar boas notícias para aqueles que são humildes de coração, aqueles que sabem o que realmente são, que buscam misericórdia e perdão de Deus. A salvação, a esperança, a vida eterna para todos aqueles que buscam em Jesus. Essa é a boa notícia. Espero que você esteja do lado daquele que Jesus seja uma boa notícia para você. Vamos estar juntos nessa caminhada. Até o dia em que Deus se compadecerá de nós para todos sempre e eternamente. Amém?
e uma ótima semana em nome de Jesus. Que a paz dele esteja sobre nós e que seu Espírito Santo nos convença de todo o nosso pecado e que possamos todos nós nos humilharmos debaixo da mão de Deus para em tempo oportuno alcançarmos misericórdia. Ela virá, ela descerá do céu, ela cobrirá aqueles que se humilham debaixo da mão de Deus. Mas lembre-se, Deus resiste aos soberbos, mas ao humilde ele dá graça, ele faz favor. Amém? Fiquem com Deus.